Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Hoje a gente vai reagir a um vídeo do Fábio Pochá. Ele que já falou a respeito da Igreja de Jesus Cristo em a sua peça lá do Porta dos Fundos, né? E hoje que eu digo, né, quando ele gravou esse vídeo, disse que é importante criticar a religião. Eu acho que dá pra gente falar acerca do Evangelho de Jesus Cristo no meio das falas dele, acho que é só uma ótima oportunidade. Mas antes de tudo, olha só que maravilha, né? O membro da igreja no YouTube. Então você vai lá e toque no like, aperte no like, tá? Que é importante que você faça isso. O YouTube gosta quando você faz isso, tá? Depois disso, você vai no inscrever-se, veja se você já está inscrito no canal. Se você não estiver, faça isso, porque é muito importante. E logo do lado você vai ver, assim que você se inscrever, o sininho das notificações. Aperte ele e coloque em todas para você sempre receber as notificações que o YouTube te mandar. É muito bom que você faça isso. Depois desta parte aí, você vai nos comentários, deixa o que você pensa acerca sobre esse assunto. Deixa aí quais são as suas reflexões sobre esse tema que o Fábio Pochá vai falar aqui. E, por fim, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, na bexiga murcha toda. Mande para todo lado, tá? Porque vai ser um vídeo muito bom e você se torna um irmão aqui do canal quando você compartilha os nossos vídeos, tá bom? Pois muito bem, vamos direto aqui ao conteúdo, sem nenhuma enrolação. A gente vai ouvir o que o Fábio Pochá vai falar e conforme ele for desenvolvendo o raciocínio dele, vou fazendo comentários aqui, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Jesus é um cara bom gente, o que atrapalha é o fã-clube. E é verdade, se nem as pessoas que acreditam nele chegaram a uma conclusão, porque tem 40 tipos de igreja diferentes, na mesma rua, que acredita num pedaço, que acredita no outro, que aqui não acredita nisso, aí tem a igreja evangélica, tem o testemunho de João. Certo, aqui o que ele está falando é verdade, né? Isso até é um raciocínio lógico de que se existe um só Deus, como é que ele pode falar para uma pessoa que para entrar no reino dos céus você tem que ser batizado e para outra pessoa, não, você não precisa ser batizado, né? São duas direções diferentes. De fato, isso está correto, né? Quando você lê, por exemplo, o livro de Efésios, diz que só existe uma só fé, um só batismo, né, e um só Deus, certo? Então, aqui está certo. A explicação que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias dá para isso é a seguinte: Jesus Cristo e os apóstolos foram perseguidos e morreram, tá? Quando isso aconteceu, né, pouco depois disso, houve um período chamado apostasia, que foi a ausência da autoridade que Jesus Cristo e os apóstolos tinham, e por conta disso, as pessoas se perderam, né? Então elas sentiram falta de Jesus e dos apóstolos e se perderam, né? Aí, por conta dessa ausência de autoridade, que a gente chama de sacerdócio, essas pessoas fundaram as suas igrejas, tá? Foi isso que aconteceu, essa é a explicação dos santos dos últimos dias, para esse período. Tem a explicação dos católicos, certo? Que apesar de já existirem grupos que podem ser considerados cristãos, na época que a Igreja Católica ali se iniciou, ela pode dar explicação acerca da Reforma Protestante, por exemplo, né? Os protestantes podem dizer que foi a revolta que eles tiveram com as coisas que aconteciam na Igreja Católica, tá? Então, enfim, não vou me aprofundar nisso, mas de fato está correto, não tem nada de errado aqui. Vamos em frente. Se nem eles estão combinados entre eles, por que aí eles querem mandar na minha vida que nem acredito? Tá, aqui é que é o ponto. Aí ele conclui que porque as igrejas não têm uma unidade doutrinária, elas querem mandar na vida dele. Tá, mas o que é mandar, né? Então o Fábio Pochá, no raciocínio dele, ele sempre faz isso. Ele coloca a coisa de forma vaga. Então não dá para saber exatamente o que é. O que a gente pode fazer é só conjecturar, mas não dá para saber o que é. Mas por que mandar? Quando eu olho para a realidade, quando eu vejo a relação das igrejas, vamos falando aqui do Brasil, né? Olha a relação das igrejas cristãs no Brasil, aonde que elas estão mandando, né? Isso está sendo feito de que forma? É uma imposição estatal, né? É persuasão, certo? Então, são coisas diferentes. Porque as igrejas, elas não têm um poder efetivamente estatal, certo? Você pode até falar que a Igreja Católica teve isso por um período, né? Mas hoje não é assim. Então, como que elas estão mandando, né? Mandando como a lei manda em você?
Mandando como? Por persuasão? Mas por que não pode persuadir? Então, só o cristão ele tem que ficar calado. Eu estou conjecturando aqui, porque você não deu o fato concreto. Então, as igrejas elas não podem persuadir as pessoas, mas os outros pensamentos podem persuadir as pessoas. As outras filosofias, né? As outras correntes de pensamento, ideologias. Então, o cristão ele tem que ficar calado, tem que viver calado em sociedade, é isso. Então, não me parece justo, né? Mas vamos em frente. São brasileiros que cada um acredita num troço. Imagina, a gente tem que lutar pelo Estado laico, é por isso que eu acho que é importante que a gente faça piadas com religião. E mais uma vez, não é chutação. Entendi. Aí aqui por isso é importante, como ele acha que a religião manda, então por isso é importante fazer piadas com a religião, né? Então é isso que eu não entendo. Aonde que a religião manda? Como ele não coloca de forma concreta, fica difícil saber o que é, né? Aí ele fala, tá, é importante fazer piadas com a religião. Outra coisa que é inconsistente no pensamento do Porchat. Eu não gosto, tá, de zoeira com pessoa que é magra, gorda, orelhuda, cabeçuda, né? Eu acho isso bobagem, tá? Tem gente que gosta de fazer, não vou negar que já ri de coisas nesse sentido. Eu não gosto, pessoalmente, não sei, não me interessa muito. Mas em outro vídeo, ele fala, olha, é desrespeito você zoar o gordo, a mulher, né, ele não fala especificamente isso, mas provavelmente deve dar a entender, né, o orelhudo, o cabeçudo, né, ou seja, a aparência física da pessoa. Mas não é errado você fazer isso com a religião, né? Então, ele tem uma mão dupla aí para a situação. Você pode zoar pessoas por serem religiosas, mas não pode zoar a aparência física das pessoas, né? Aí a medida que ele dá para isso, né, o motivo que ele dá para isso é porque a religião manda na vida das pessoas. Mas peraí, eu não vejo isso quando eu olho para a sociedade, né? Eu vejo persuasão. Enfim, é meio inconsistente o pensamento dele, né? Mas vamos em frente aqui. Santa, não é ir lá no centro de religião de matriz africana e botar fogo, não é impedir uma missa de acontecer, não é ir no espírita lá na frente e não deixar eles fazer. Muito bom, isso é importante. Não impeça cultos religiosos. Impedir alguém de professar sua fé, isso não é crime. Agora, ridicularizar, não só pode, como deve. A gente não pode deixar nada ficar sagrado. Então, olha só o que ele coloca aqui. Ridicularizar, entre parênteses, a religião, né, que ele está se referindo a isso, não só pode, como deve. Né? Ou seja, ele coloca como uma obrigação aqui você ridicularizar a religião. Ele ainda fala, a gente não pode deixar nada ficar sagrado. Olha só o pensamento dele. Né? Então, ele não só coloca como uma piada, mas como uma missão, quase que como uma missão para as pessoas. Não tem que ridicularizar a religião, porque ele enxerga ela como um monstro. Né? Ele até vai falar isso aqui depois. Porque ela manda na vida das pessoas. Mas esse aqui é o ponto. Ele não apresenta um fato concreto aonde a religião manda na vida dele, né, especificamente, porque eu não vejo isso. Eu vejo, a Universal tem os cultos deles lá, a Assembleia tem os cultos deles, né, tem as reuniões, você tem a PNL, você tem a Igreja Católica, tem o Testemunho de Jeová. Eu não vejo eles mandando na vida dele, efetivamente, por uma imposição estatal, não vejo isso. Entende? Então, é um absurdo. Ele cria o que é chamado de argumento do espantalho, né? Ele cria dos religiosos uma coisa que só existe na mente dele, mas não corresponde com a realidade. E é por isso que as pessoas caem, às vezes, nesse tipo de pensamento, porque elas podem até enxergar uma linearidade na coisa, mas ela não existe na realidade, certo? Isso daqui que eu estou segurando na mão é um celular. Eu não posso falar que é um elefante rosa, mas se eu apresentar uma historinha de que é um elefante rosa, você pode até acabar acreditando, entende? Então, o que eu vejo muitas vezes no pensamento secularizado é uma espécie de deformidade em quando você vai enxergar a realidade. Né? As pessoas que têm um pensamento secularizado, por não ter uma fundamentação sólida, muitas vezes, elas se perdem muito na imaginação. Eu vejo muito isso acontecendo. Né? Elas deixam de procurar narrar a realidade como ela é. Os fatos como eles são, entende? Então é aquilo que o pessoal chama de viver numa bolha. Né? O cara vive numa bolha, ele acha que as coisas são daquele jeito, não tem nada a ver com aquilo, né? O que tem a ver a gente falou aqui, quando ele fala, por exemplo, das múltiplas religiões, mas enfim, vamos deixar ele falar mais um pouco, vamos em frente. Você não é sagrado pra mim. Se amanhã eu achar que é sagrado não andar de carro, não é legítimo também, eu falo, gente, eu acho que andar de carro, eu e essas 50 pessoas aqui, a gente acha isso um absurdo, eu quero que vocês parem de andar de carro. Não vou parar de andar de carro porque você achou um absurdo. Mas a pessoa quer que você pare de... Certo, qual foi a religião que disse pra você parar de andar de carro? Enfim,
tudo bem, você pode ter absurdos religiosos, né? Não estou dizendo que isso não existe. Ah, você combate aquilo no discurso. Quando você coloca isso você generaliza para toda a religião, né? Eu acho que fica complicado. Porque, por exemplo, outra coisa que é inconsistente. Eu tenho certeza que se eu chegasse pro Fábio Porchat e falasse o seguinte, ó, cara, a gente foi lá no enterro da sua mãe e tem algum problema aqui eu chamar um pessoal pra sambar em cima do caixão da sua mãe, né? Eu tenho certeza que ele teria um problema com isso, né? Que isso seria uma falta de respeito pra ele, certo? Tenho certeza que ele falaria algo do tipo, né? Outras pessoas também pensariam isso, porque isso é horrível, né? Isso é ruim. Então, o cara provavelmente ele acha um desrespeito sambar em cima do caixão da mãe dele, mas ele não acha desrespeito zoar a Deus, né? Zoar a esperança das pessoas, zoar aquilo em que as pessoas depositam a esperança delas de um mundo melhor, né? Isso não é desrespeito pra ele. Mas zoar o gordo lá, zoar o orelhudo, zoar a pessoa por aparência física é desrespeito. Então fica meio inconsistente, né? Ou você é uma coisa ou você é outra. Não tem como eu fugir dessa palavra, mas é a hipocrisia expressa aqui, certo? Então não existe isso, não tem como, né? Mas, enfim, vamos em frente. Não pode falar sobre essa figura porque eu acredito nela. Meu lindo, mas eu não. Eu falo de quem eu quiser. Você acredita, maravilhoso, acredita? Se eu entro na tua igreja... Tudo bem, você tem o direito de falar o que você quiser, certo? Você tem esse direito. Você fala o que quiser. Claro que você vai arcar com as consequências depois, se você infringir a lei em algum sentido, né? Mas existe aí o direito à liberdade de expressão. O ponto não é esse, certo? O ponto é que, apesar de você ter o direito de falar o que quiser, o seu pensamento ele é inconsistente, ele é contraditório, muitas vezes. Né? Para algumas coisas você passa um pano e para outras você demoniza, tá? Para usar uma expressão religiosa. Mas vamos em frente. Não existe, é uma mentira! Aí é outra história, porque daí eu tô invadindo o teu mundo, tô invadindo teu lugar, tô atrapalhando a tua vida de acontecer, então não atrapalha a minha de acontecer. Então eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de piada, tem que... Aqui, eu não entendo. Mas aonde que a religião atrapalha a sua vida de acontecer? É isso que eu não entendo. Ele só coloca de forma vaga. Qual foi o religioso que falou, que pegou a mão dele e falou, você não vai escrever mais nada, né? Qual foi o religioso que pegou, qual foi o cristão que pegou e botou ele numa jaula e falou, você não vai ensinar mais nada, tá? Isso não acontece. Então, quer dizer, você pode ter uma fala crítica à religião, aos religiosos, mas você não pode ter uma contraposição a isso. Entende? Então, eu posso muito bem pegar a sua fala aqui e falar, você está querendo mandar nos religiosos. Você está querendo extinguir os religiosos, né, segundo essa linha de pensamento. Então, não tem sentido nenhum. Eu vejo que é um cara que ele se perde dentro daquilo que ele coloca como base argumentativa para ele. Né? Ele não tem uma linearidade na coisa. Ele mesmo se perde nas afirmações que ele dá. Né? Até se você ver os comentários desse vídeo, inclusive, o pessoal fala, olha aqui que absurdo, isso é hipocrisia. É hipocrisia escancarada e cuspida aí. Mas tá, vamos em frente, vamos em frente. Se uma coisa se torna sagrada, ela se torna intocável, ela se torna lei, e ela se torna um monstro. Opa, peraí. Se uma coisa se torna sagrada, ela se torna intocável. Não é bem assim, na verdade, tá? Se uma coisa se torna sagrada, realmente, para aqueles que acreditam que aquilo é sagrado, né? Lembrando que a verdade ela é objetiva, ou aquilo é sagrado ou não é, certo? Mas para aqueles que acreditam que aquilo é sagrado, é evidente que você vai ter um respeito, você vai ter uma reverência para com aquilo, certo? Isso é correto, de fato. Mas ela se torna intocável? Não. Os cristãos, sem dúvidas, consideram Jesus Cristo sagrado, mas ele não foi intocável. Ele foi cuspido, foi chicoteado, ele foi humilhado, teve que carregar a própria cruz, certo? Sofreu no jardim do Getsemane, então como assim é intocável? Não, ele foi mais tocado do que tudo. Né? A expiação de Jesus Cristo foi, como fala o Velho Testamento, moê-lo, certo? Espremer Jesus Cristo aos limites da dor. Isso aí é intocável? Não, meu filho, pelo contrário. Isso é o que foi mais tocado na existência
da humanidade, foi nosso Salvador Jesus Cristo. Então não faz sentido isso, mas vamos em frente. A função da comédia é fazer com que esses monstros não cresçam. É rir de tudo de Como todos. acontece em outros lugares, onde o humor não pode acontecer, Perfeito. porque, né, porque a religião tomou posse do país. Tá, e aí aqui, ó. a gente tá falando, né? Vê só, aqui ela fala, né? Ele fala, olha, a religião se tornou um monstro tão grande e a sátira, o deboche tem que combater isso. Ela fala, como aconteceu em outros lugares, certo? É óbvio que aqui a gente usou um vocabulário religião, né? A gente usou a palavra religião porque é o que eles estão falando, né? Fica mais fácil da gente distinguir as coisas. Mas nenhuma religião tem comparação com a outra, certo? O Islã, ele é totalmente diferente do cristianismo, do que é o hinduísmo, certo? Do que sei lá, o espiritismo pode estar mais próximo aí pros cristãos, né? Enfim, pode estar, tá? Mas, enfim, do budismo, certo? Então, é muito diferente, Ainda assim, o espiritismo é bem diferente também, tá? Então, você não pode comparar uma coisa com a outra. Até começou, falei das religiões aqui em geral, começou a piscar, Luiz. Mas você não pode comparar uma coisa com a outra. Rapaz, acho que está piscando essa bexiga. Aqui. Você não pode comparar uma coisa com a outra. Não é a mesma coisa, certo? Então, de fato, o que acontece em alguns estados, né, é um problema. Mas não é o que acontece aqui. Entende? Aí na cabeça dele ele pensa o seguinte, se eu não satirizar o cristão, né, ele vai ficar grande, vai ficar forte a ponto de se tornar dominante. Tá, mas não é o que Jesus Cristo diz, certo? Jesus Cristo, ele não tinha um modelo de Estado, certo? Diferente do Islã, por exemplo, tá? O Islã, ele é quase que indivisível nessa questão. Você pode falar que é até indivisível, questão de religião e Estado. Para Jesus Cristo, né, para o cristão, não. Cristo, ele se preocupa com o indivíduo, certo? A questão de Jesus Cristo é com o indivíduo, com o pecado individual, com a salvação individual, certo? Não tem nada a ver com o Estado, né? Ainda que isso na história cristã tenha se dado dessa maneira, mas não tem a ver. Então não dá para você comparar, entende? E aí você usar isso como justificativa para satirizar a fé cristã não faz sentido, entende? Você não tem uma linearidade argumentativa, tá? Isso não descreve a realidade como ela é de fato. Enfim, acho que eu já analisei bastante aqui, eles vão dar voltas nesse tema, né? E pra não ficar repetitivo aqui, só queria dizer uma coisa. Que você é abençoado por ser da igreja, tá? Por que eu digo isso? Eu vejo que até quem pertence a outras denominações diferentes da que eu pertenço, tá? Mas falo também, principalmente aos santos dos últimos dias, que quando você é fundamentado por uma religião, tá? Quando você segue a Jesus Cristo e você tem aquilo tudo muito certinho, né? Tudo muito bem organizado, as coisas no mínimo, elas têm uma linearidade, certo? Elas ficam ali minimamente contraditórias, tá? E, claro, se a sua fé é a verdadeira, né? Ela vai representar tudo aquilo que Deus quer, certo? Não vai ter erro ali, né? Vamos dizer. Então, eu coloco as coisas nesse termo porque eu gosto de falar com todos os públicos, tá? Mas o ponto é esse. E o cara, quando ele cai no secularismo, né? Quando ele cai nessa espécie de progressismo, ele fica assim. Ele defende algumas coisas e critica outras que ele não poderia fazer isso se ele tivesse um raciocínio organizado e linear, né? Fica uma coisa dupla, uma via de mão dupla, né? Como é que ele faz uma coisa dessa, né? Então, o cara ele cai numa perdição mental, né? Ele fala uma coisa, no segundo seguinte ele se contradiz. Então, você é muito abençoado por ser da igreja, porque é muito difícil isso acontecer quando você está bem fundamentado, quando você tem a doutrina bem organizada para tudo na sua vida, para tudo. Porque a moral, ela é objetiva. O bem, ele é objetivo,
certo? Depois aqui no vídeo o Fábio Porchat vai falar, ele vai falar de bem e mal, mas tá, mas aonde está o seu bem? Qual é o seu padrão de bem? Para mim, o padrão de bem é Deus. Aquilo que Deus fala é bom, né? E aquilo que Deus rejeita é mal. Aquilo que Deus apoia é bom, aquilo que Deus rejeita é mal. E o seu, qual é? O que é bom para você? Né? O quanto do alicerce cristão que foi criado na sociedade você usa? Porque é engraçado isso. Às vezes, a noção de um cara assim como o Porchat, que está todo mergulhado no secularismo, de bem e mal, é toda cristã. Ou seja, ele está apoiado naquilo que foi o alicerce da sociedade ocidental, ele está apoiado naquilo, a noção de bem e mal é toda cristã, mas ele finge não ver ou não consegue enxergar isso, né? E fala, não, vamos botar a religião no saco de lixo e jogar fora. Né? Enfim. Eu achei curioso isso, achei que dava pra gente, como deu, né, pra gente falar do evangelho, tá? É isso. Espero que o Fábio Porchat se encontre um dia, né, com Deus, Jesus Cristo, Pai Celestial. E não estou falando da outra vida, né, estou falando dessa vida, que ele possa ser abençoado, tá bom? E é isso que eu tinha para falar em vídeo. Verifique a bexiga murcha da inscrição no canal, toque no like, toca no sininho, compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, faça comentários, até cansei, estiquei a fala aqui um pouco, até cansei. E faça tudo isso para você não falhar com essa sociedade, tá certo? É isso, muito obrigado e até mais.